Marcelo falou, meu nome é Juliane Pereira dos Santos, eu sou graduada em língua portuguesa, né, letras em língua portuguesa, licenciatura, sou mestre em estudos da linguagem e doutoranda em estudos da linguagem, tudo pela FRN. Além disso, eu sou docente da Escola Agrícola de Jundiaí e é a partir desse lugar, principalmente, que eu vou falar hoje, porque esse minicurso ele surge justamente a partir de um projeto que desenvolvo na escola, né, já desde 2017. Na verdade, ele foi pensado, planejado em 2017 e iniciado no primeiro semestre de 2018 e está acontecendo até hoje, né? Já passou por outras mãos, porque eu estive afastada para o doutorado, para a licença maternidade, mas o projeto existe ainda e é muito bem sucedido, né? Uma experiência que a gente tem muito orgulho. E é a partir dele que a gente vai conversar hoje. Tá? À medida que as dúvidas, perguntas, reflexões forem surgindo, vocês podem ir colocando no chat. Marcelo, qualquer coisa, vai fazendo esse intercâmbio, mas também teremos um momento no final para conversar, né? Que eu acho que é o mais bacana, né? A gente refletir juntos, conversar, compartilhar essas experiências, como eu disse. Tá bem? A critério de acessibilidade, eu vou fazer uma autodescrição agora, né? Como é o recomendado pela GENAT. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, olhos castanhos, uso óculos, estou vestindo uma blusa branca com detalhes pretos, ok? Vou abrir aqui os meus slides para começarmos. É chato isso porque eu não vou ficar vendo vocês, né? Vou ficar olhando para os slides. Mas de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui no celular para ver se tem alguma coisa. E também Marcelo vai fazer esse intercâmbio, como eu falei. Bom, já falamos que o minicurso se chama justamente Encontro de Leitura como Espaço de Escuta Amorosa e de Construção da Autoria Juvenil. Ao longo da minha fala, eu vou falar um pouquinho mais sobre essas categorias de escuta amorosa e de autoria, né? Mas o cerne, o centro mesmo dessa discussão são os encontros de leitura, que em algum momento eu vou chamar de encontros, que é como a gente chama na escola, mas em outros momentos eu vou chamar de círculos de leitura, de comunidades de leitura, tá? Que eu estou tratando como do mesmo modo, apesar das diferentes nomenclaturas. Então, como eu já adiantei um pouquinho, esse minicurso ele tem a intenção de refletir sobre as comunidades de leitura, sobre esses encontros, né? Em que um grupo se reúne para conversar sobre textos, para ler, dialogar, compartilhar experiências, compartilhar visões, concepções, né? No caso, esse grupo, no meu caso desse projeto, são jovens do ensino médio, mas é uma experiência que pode ser feita com diferentes, né? Claro, escolhendo as leituras adequadas, ela pode ser feita com diferentes segmentos, diferentes faixas etárias. Eu acho que para o ensino fundamental 2 também funciona muito bem, como tem funcionado no ensino médio com a gente, né? Então, a gente vai refletir sobre essas contribuições dos encontros de leitura no que diz respeito à formação leitora, escritora e identitária dos jovens participantes, a partir da experiência do nosso projeto na Escola Agrícola de Jundiaí, né, que é intitulado Encontros Literários, a formação do leitor e escritor jovem. Como eu disse, ele acontece na Escola Agrícola de Jundiaí desde 2018, principalmente a partir da minha coordenação e de um outro professor de língua portuguesa e de língua espanhola, o professor Rafael, e a gente reveza essa coordenação, mas também contamos com a participação de outros professores, não só de língua portuguesa, até professor de química participa, então é uma coisa bem. A palavra fugiu agora, mas não é interdisciplinar. Então, esses encontros de leitura, eu também analisei esses encontros na minha pesquisa de doutorado, justamente porque são práticas discursivas contemporâneas muito produtivas, né? A gente percebe um crescimento dos alunos participantes em relação ao hábito de leitura, ao interesse pela escrita e pela escrita autoral. Então, a gente cria ali um ambiente de acolhimento, de confiança, em que eles se sentem à vontade para partilhar os seus próprios textos. E isso foi muito interessante da gente perceber ao longo do desenvolvimento do projeto, né? Como a gente estava contribuindo para essa construção autoral, uma vez que eles começaram a partilhar os seus textos com a gente. Então, para a gente contextualizar um pouquinho mais, né, sobre esse mini curso, sobre o que a gente vai conversar aqui hoje, primeiro já cristalizado no nosso imaginário, né, no imaginário social,
que a leitura é um processo de constituição de sujeitos, né? Ela nos constrói de muitas formas, de maneira identitária, de maneira subjetiva, a construção das nossas singularidades, a leitura vai contribuir com isso. E é um processo de interlocução entre sujeitos, né? A gente dialoga com o texto, a gente dialoga com o autor, a gente dialoga com outros textos, a gente dialoga, no caso de uma comunidade de leitura, né, com outras pessoas sobre aquele texto. Então, o processo pode ser um processo bastante interativo. E as rodas de leitura, os clubes de livro, né, as próprias comunidades de leituras na escola, são experiências prototípicas disso, dessa interação, né? Esses lugares propiciam com que a gente troque mais, com que a gente compartilhe mais. E apesar de muito se dizer que não se tem mais interesse por leitura, as pessoas não leem mais, se a gente for olhar, por exemplo, nas redes sociais, a gente tem muito. A existência do Clube do Livro, por exemplo, ainda é muito grande, né? A gente tem diferentes clubes do livro. Por exemplo, aqui em Natal eu sei que tem os clubes de leitura de mulheres, né? O Leia Mulheres, tem o do Mulherio das Letras, tem muita coisa acontecendo em relação a essa leitura e acaba fomentando mais a ideia desse hábito, né? Da construção do hábito. Então, a gente tem sim ainda um interesse por tipos e espaços diferentes de leitura, né? Nessa ideia de uma leitura compartilhada que acaba sendo mais interessante, muitas vezes, nessa ideia da troca. Então, pensando nisso, pensando nessa existência, nesse interesse e nesse despertar que um projeto desse, que uma roda de leitura pode causar, é que a gente desenvolveu o projeto Encontros Literários, a formação do leitor e escritor jovem na escola. Como eu já adiantei, o projeto foi idealizado em 2017, passou a existir de fato, na prática, apenas em 2018, e a nossa intenção primeira era que os alunos, bom, só para contextualizar um pouquinho de como funciona a Escola Agrícola de Jundiaí, não sei se todos conhecem, mas a gente tem uma escola de tempo integral, né? É um ensino médio ligado ao técnico. E assim, é uma carga horária bem grande, né? Os alunos saem exaustos, ainda mais porque é uma escola que é distante, né, da maioria das pessoas, apesar de que a gente tem muitos alunos de Macaíba também, mas tem muitos alunos de interiores mais distantes, tem muitos alunos daqui de Natal. Então, tem esse tempo de deslocamento que já se torna cansativo, tem a própria carga horária. Então, eles muitas vezes não têm um espaço, um tempo em que eles possam apenas se relacionar com o lúdico, que seja um espaço de descontração, que seja um espaço espontâneo. Então, os encontros de leitura acabaram sendo também esse espaço. Então, assim que foi criada, a nossa intenção era essa. Bom, é um espaço de ludicidade e a gente gostaria que eles dividissem com a gente, né, com os professores participantes, a, textos de autores e autoras que eles gostassem. Então, basicamente, seria a discussão de textos de outros autores, né, de outros escritores e escritoras consagrados. E isso foi acontecendo. Mas à medida que os encontros foram acontecendo, né, se firmando, a gente se encontra uma vez por semana, no horário de almoço, então é realmente bem corrido, é de meio-dia às 13, de 13h15 eles já voltam para a sala para ter aula. Então tá ali realmente quem quer, eles almoçam rapidinho, na maior correria e voltam para o encontro. Então realmente tá ali quem tem vontade de participar e que vê naquilo um espaço de troca, de aprendizado, de reflexão, enfim. À medida que os encontros foram acontecendo, né, a partir de 2018, e a gente foi criando esse ambiente de acolhimento em que eles foram se sentindo à vontade, eles começaram a partilhar textos próprios, textos autorais. Isso foi muito interessante para a gente, né? Perceber que, poxa, aqui eles realmente estão sentindo à vontade e os encontros despertam esse interesse por não só por escrever, como também por se expressar, por mostrar, né, compartilhar o seu próprio texto. Alguns estudantes assinam com seu próprio nome, outros deixam de maneira anônima, sem assinatura, outros criam pseudônimos, que também é uma estratégia bem interessante, porque criam expectativa, criam suspense, né? A gente fica tentando adivinhar quem é. Às vezes o escritor ou a escritora se revela, às vezes não, e fica ali aquele mistério. Então, isso foi acontecendo e foi dando a cara do projeto, né? E agora, a maior parte dos textos que a gente lê, que a gente discute, são textos dos próprios alunos.
Algumas vezes aparecem também textos de outros autores, mas de modo geral são os textos deles. E aí a gente continuou o projeto em 2019, tudo tranquilo. 2020 veio a pandemia e a gente teve que se adaptar a esse cenário pandêmico, né? Passamos a nos encontrar de maneira online, o que teve suas vantagens e desvantagens, né? Nós continuamos nos encontrando, perdemos um pouco da periodicidade, a gente não se encontrava mais uma vez por semana, né? Acaba que o cenário foi complicado para todo mundo, né? Nem todo mundo tinha o acesso. Uma vantagem é que começamos a abrir para gente de fora. Então, gente de outras instituições educacionais, os amigos dos participantes começaram a participar, né, também. E aí esse foi um lado interessante. E aí, depois que voltamos, retomamos os encontros presenciais e isso continua acontecendo até hoje. Como eu falei, não mais sobre minha coordenação, porque eu me afastei para o doutorado e para a licença maternidade, mas volto agora para a escola e retomo a coordenação e o projeto vai continuar acontecendo. Já tivemos frutos interessantes do projeto, né? A gente já publicou um livro com textos dos próprios estudantes, né? O livro se chama Literatura de Primeira Viagem, foi publicado em 2018 pela Pedro e João Editoras. Foi um momento muito bacana também, porque os pais, né, foram prestigiar o lançamento do livro, os familiares, eles estavam muito orgulhosos, os próprios estudantes. Foi bem bacana. Também tivemos alguns colóquios na escola sobre leitura na contemporaneidade, chamamos alguns convidados. Também foi bem interessante. E aí isso também vai continuar acontecendo, pretendemos que continue acontecendo, então o projeto ele dá muitos frutos. E a dinâmica, basicamente, esses estudantes enviam os textos, a gente tem um e-mail próprio do grupo, porque quem não quiser se identificar, pode entrar no e-mail e enviar do próprio e-mail o texto para o mesmo e-mail, para o mesmo endereço de e-mail. Então a gente não sabe quem mandou, né? Mas aí, como eu disse, tem gente que prefere assim, tem gente que assina, tem gente que não. Eles enviam esses textos, a gente faz a seleção, todos os textos que enviam são lidos, tá? Só que a gente tem uma ordem, né? Os que vão chegando primeiro, a gente seleciona primeiro, e aí lemos de 3 a 5 textos por dia, por encontro. Depende do quanto o texto rende, né? Se não der para ler tudo, se não der para discutir tudo, fica para o outro encontro e tal. Então, basicamente, a gente lê esses textos e, a partir do que esse texto suscitar, a partir das discussões, das reflexões que eles suscitarem, o encontro vai rolando. E vai acontecendo tudo de maneira bem espontânea, né? Eles que vão. Claro, às vezes a gente precisa dar um empurrãozinho, né? Ninguém quer falar primeiro, ninguém. Então, os mediadores, a gente também vai conversar sobre isso ao longo do mini curso. Os mediadores também têm esse papel, né, de tentar abrir as discussões, de tentar chamar, de tentar incentivar. E, como eu disse, se criou ao longo do tempo um espaço de muito acolhimento, de muita confiança, né? A gente fica brincando dizendo que não tem tabu, tudo se pode discutir, né? A gente tenta não ter julgamentos, né? Mas, claro, se aparecem discursos problemáticos, a gente vai tentar refletir, né? E tentar argumentar, enfim. Mas a discussão ela acontece de maneira livre, não tem assuntos vetados. Eles brincam dizendo que é uma brincadeira com o que acontece em Vegas fica em Vegas. Eles dizem que o que acontece nos encontros de leitura fica nos encontros de leitura, porque muitas vezes também se torna um espaço de desabafo, um espaço terapêutico, né? E a gente sabe, a vida de jovens e adolescentes, então tem muita coisa acontecendo ali, muitos assuntos que muitas vezes não podem ser discutidos em outros lugares, então a gente vai discutir sobre amor, sobre sexualidade, sobre relações, sobre estudo, sobre trabalho. O que os textos trouxerem, os links que forem criados a partir desses textos, vão estar sendo discutidos lá. Tranquilo? Então, essa é a dinâmica do projeto e como ele acontece desde 2018, né? O funcionamento dele. Esse histórico eu achei importante passar para vocês. E aí, por que esse projeto é relevante? Por que a gente está discutindo esse projeto num mini curso de formação, né? De formação de leitores? Justamente porque ele se torna um espaço de formação leitora, um espaço de formação não só leitora, como também escritora, né? Como a gente viu, e identitária. É um processo
um projeto que ajuda nessa formação de subjetividades. E aí, mais na frente eu vou falar, né, o nosso maior referencial teórico é o Círculo de Bakhtin, e o Bakhtin vai falar sobre um conceito que é a compreensão responsiva ativa, que basicamente é o que acontece nesse projeto, né? A gente escuta, ouve, entende e gesta uma resposta. Muitas vezes essa resposta não é expressa, assim, né? Externada. Mas, de qualquer modo, a gente está ali compreendendo ativamente aquilo que está sendo ouvido e respondendo aquilo, mesmo que seja na nossa consciência, né? Então, Bakhtin vai dizer que o ouvinte, ao perceber e compreender o significado linguístico do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva. Concorda ou discorda dele, total ou parcialmente, completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, né? Então diverge, argumenta. E o que a gente percebe que no projeto é que muitas vezes os textos que vêm nos encontros seguintes são respostas a discussões, reflexões que foram feitas em encontros anteriores. Então, há de fato essa compreensão responsiva ativa, né? Não só nos diálogos que acontecem ao longo do encontro, mas também nos textos que nascem em forma de resposta, sabe? Com um grande diálogo mesmo, com uma grande cadeia dialógica. E essa compreensão responsiva ativa, esse interesse em responder às discussões e aos outros textos, ele vai criando esse interesse pela leitura, pela escrita, pela expressão, né, identitária, autoral no seu próprio texto. Por isso que a gente considera que o projeto traz esse espaço de formação leitora, escritora e identitária, na ideia de construção de posicionamentos e subjetividade. Além disso, a gente está lidando com um contexto real de uso da linguagem. Tudo ali é espontâneo, como eu falei, né? A gente tem uma prática discursiva contemporânea em que as coisas acontecem de modo natural. Então, não é nada artificial, simulado, né? Pelo contrário, a gente tem essas interações bastante abertas, bastante livres, como eu falei. E aí a gente também se apoia nessa como referencial teórico na linguística aplicada, né? Então, nada mais próximo da linguística aplicada, né, dos estudos da linguística aplicada, do que um contexto real de uso da linguagem para analisar a linguagem. A atividade linguística é uma prática social. Sendo assim, qualquer tentativa de analisar a língua de forma isolada, desvinculada das condições sociais dentro das quais ela é usada, cria apenas um objeto irreal. Né? O Rajagopalan é um teórico da linguística aplicada, bastante conhecido também. Então, a gente não tem, nesse caso, um objeto irreal. Pelo contrário, a gente tem um objeto bastante concreto em que a gente faz uso desse contexto real de uso da linguagem para analisá-la. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, tá? Vocês me falam, apontam aí que o Marcelo me avisa, tá? Mas se estiver tudo ok, eu vou seguir. Além disso, o projeto é relevante também por uma questão de contribuição educacional. Só beber uma aguinha aqui que a voz está falhando. Apesar de não ser uma prática de sala de aula, né, uma prática extracurricular, os encontros de leitura são uma prática pedagógica também. Então, a gente vai refletir sobre leitura escrita, a gente vai refletir sobre esse processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa, a gente vai refletir sobre a nossa própria prática, né, enquanto professores, seguindo o que os PCMs falam. Por exemplo, aqui nessa citação. Linguagem não se reduz a simples veículo de transmissão de informações e mensagens de um emissor a um receptor. Nem é uma estrutura externa a seus usuários. Firma-se como espaço de interlocução e deve ser entendida como atividade socio-interacional, que é basicamente o que acontece nos encontros de leitura, né? A gente tem toda essa interação ali, a partir da qual se constrói linguagem e de qual se discute sobre linguagem. Né? E se aprende linguagem, se aprende língua portuguesa, se reflete sobre língua portuguesa, sem ser da maneira usual, tradicional. Por fim, esse projeto também é relevante
porque ele dá um espaço para a expressão da individualidade juvenil. O nosso público-alvo, né, o público-alvo do projeto são jovens. Então, a gente não pode deixar de olhar para essa etapa de maneira singular, né, a partir das suas próprias características, a partir das suas próprias subjetividades, a partir da singularidade de cada jovem. E enxergando esse jovem como um ser. Por quê? Porque muitas vezes, e aí esse sociólogo que eu estou citando aqui, o Juarez Dairel, né, o sociólogo brasileiro, ele fala muito sobre isso. Ele fala que é comum que a gente veja a juventude e o jovem como um sujeito que, num momento de vir a ser, é como se ele ainda não fosse nada. Como se ele estivesse num processo de construção para ser alguém, o que não é verdade, né? Ele já é um sujeito com as suas particularidades, com a sua singularidade, com os seus pensamentos, com os seus valores, com o seu sistema de crenças. E a gente precisa enxergá-lo dessa maneira. E é importante para muitos jovens esse espaço em que eles possam se expressar, em que eles possam ser eles mesmos. Então, o projeto ele funciona dessa maneira. E é por isso que eu vou comentar mais sobre isso, é que eu vejo que para uma prática não só de leitura e de escrita, mas para uma prática de vivência com os jovens, esse projeto funciona tão bem. E por isso eu acho que ele pode ser replicado, sabe, em outros contextos e com outras faixas etárias. Justamente porque se vai se tornando um espaço em que os jovens conseguem se expressar, o que muitas vezes é tão difícil, né? Especialmente na nossa contemporaneidade, em que a gente tem muito uso de celular, de computador. Muitos adolescentes que estão em casa passam um dia no celular, passam um dia no computador, não tem esse diálogo aberto em casa ou em outros locais, acabam construindo isso num espaço como esse, né? De um encontro de leitura, de uma comunidade de leitura. Não é fácil, não é do dia para a noite, né? Que isso vai se constituindo, que esse espaço vai se construindo como um ambiente de confiança. Mas aos poucos eles vão sim se expressando, porque muitos, inclusive, têm essa necessidade, eles só não conseguem fazer isso em outros locais. A Darel vai dizer que na vida cotidiana entram em um conjunto de relações e processos que constituem o sistema de sentidos, que diz, os jovens, né? Que dizem quem ele é, quem é o mundo, quem são os outros. É o nível do grupo social, no qual os indivíduos se identificam pelas formas próprias de vivenciar e interpretar as relações e contradições entre si e com a sociedade, o que produz uma cultura própria. E é o que a gente chama de cultura juvenil, que vai ter as suas particularidades, como ele aponta aqui, né? As suas relações, as suas contradições, mas eles têm uma cultura própria. Né? Muitas vezes essa cultura é expressa por meio de grupos. Né? Para muitos jovens, a ideia de estar em grupo, e isso diz muito em relação à socialização, é importantíssima, é essencial para essa construção né? Juvenil. Tranquilo? Então, pontos relevantes, né? Pontos que tornam o projeto relevante aqui na nossa visão. E aí, quais são os aportes teóricos? Qual é a fundamentação? O que é que nos fundamenta, tanto para dar, que nos fundamentou para construir esse projeto, quanto nos fundamenta para pesquisá-lo, né? Porque o projeto ele virou pesquisa. Para mim, virou pesquisa de doutorado. Para o colega que compartilha a coordenação comigo também, né? A gente analisa diferentes pontos, mas o encontro de leitura é nosso maior objeto. Então, a gente segue determinados aportes teóricos que eu já adiantei aqui, né? A concepção dialógica de linguagem, né, a partir das ideias do círculo de Bakhtin, que a gente vai falar um pouquinho mais já já. A linguística aplicada, justamente porque a gente usa esse contexto real de uso, a gente analisa, na verdade, né, essa prática discursiva que existe de maneira espontânea. Os estudos culturais sobre as juventudes, principalmente a partir desse sociólogo que eu acabei de citar, né, o Juarez Darel, e as concepções acerca da leitura. Então, a gente vai trabalhar com Chartier, a gente vai trabalhar com a Michelle Petit, que trabalha muito com a ideia de leituras jovens, né, leituras juventudes. O Alberto Manguel, que nos traz um aporte em relação à história da leitura. O Rio do Cosson, que fala sobre círculos de leitura também. Então, a gente tem alguns nomes que nos fundamentam, mais à frente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bem? E aí, se a gente falar rapidinho aqui sobre a concepção dialógica da linguagem, né, sobre os postulados do Círculo de Bakhtin, a gente vai ter uma
infinidade de categorias, de concepções, e eu trouxe aqui o que mais importa para a gente em relação ao desenvolvimento do projeto, né? Porque senão eu passaria aqui o dia falando de tudo que Bactrim tem, nem consigo, nem dou conta. É muita coisa e às vezes muito difícil. Mas, basicamente, a concepção dialógica de linguagem, como o nome já diz, né, se baseia no dialogismo, nas relações dialógicas, que basicamente nos diz que todo enunciado ele se coloca em diálogo. Isso está relacionado àquilo que eu falei da compreensão responsiva ativa, né? Que todo enunciado responde a outro. A gente escuta e aí a gente vai, reflete, concorda, responde, discorda, mas sempre em diálogo, né? E o sujeito, para Bakhtin, os sujeitos, eles são sujeitos sociais, sujeitos encarnados, sujeitos que vivem no mundo, sócio-históricos, né? Então, eles dizem, eles se mostram a partir dessa vivência no mundo. E isso diz respeito justamente também a essas relações dialógicas que a gente vai construindo, né? A gente vai se formando a partir do outro, né? Que é a grande, vamos dizer, categoria, né, para o círculo de Bakhtin, é essa relação eu-outro, né? Eu só sou a partir do outro. E isso no encontro de leitura é claríssimo, né? Porque a gente, nesse diálogo, é que a gente vai se constituindo enquanto gente, enquanto sujeito. Além disso, uma outra categoria importante para o círculo de Bakhtin é o enunciado concreto, que é a comunicação real, ou a unidade real da comunicação discursiva, né? Para além da frase, para além da oração. É esse enunciado nessa grande cadeia dialógica, né? Nessa grande cadeia discursiva. A gente também, a partir da concepção dialógica de linguagem, tem a concepção de leitura e escrita, né? Que é aquela concepção de leitura que não é unilateral, né? Como eu falei, se a gente está falando de uma concepção dialógica, a gente também tem uma concepção de leitura e escrita dialógicas, né? Que consideram que o leitor não está ali no papel passivo, né? O autor não escreveu o texto e pronto, acabou, né? Não é isso. Há sempre um diálogo entre esses dois, entre o leitor e outros textos, entre o leitor e outros leitores, do mesmo modo que um texto, né, um texto que nasce, ele também não nasce do nada, né? Então a escrita também é dialógica. A escrita também está relacionada à ideia de concepção, de compreensão responsiva ativa, né? O texto que eu escrevo, ele é uma resposta a muita coisa, a tudo que eu li, a tudo que eu vivenciei, a tudo que eu experienciei, a algo que eu dialoguei com outra pessoa, enfim. Então, tudo é um grande diálogo, né? E tudo é nessa relação eu com o outro. Outra categoria importante, especialmente para o nosso projeto, e que Bakhtin traz muito bem, é a ideia de autoria e estilo. E autoria em relação a esse senso de autoria, a uma construção autoral, né? Você se percebendo autor, que está relacionado à ideia de axiologia, né? De você avaliar, de você se posicionar sobre as coisas e a partir daí ir construindo um estilo individual. E outra categoria que nos interessa muito, e aí tem uma espécie de criação nossa, vamos dizer assim, que é essa ideia de escuta amorosa. Por quê? Bakhtin vai falar sobre uma atenção verdadeiramente interessada. Ele não fala sobre escuta amorosa nesses termos, né? Ele não usa a expressão escuta amorosa. A gente traz isso aqui para dar uma facilitada no conceito. E como é que a gente relaciona a escuta amorosa ao ato ético? O ato ético é uma outra grande concepção da arqueologia, da arquitetônica de Bakhtin, né? Ele vai dizer que o nosso agir no mundo, ele é um agir responsável e responsivo. Como assim? Há uma frasezinha que é muito interessante, que ele vai dizer que não existe álibi para o existir, né? Só você pode fazer o que você faz, só você pode agir como você age, a partir da sua singularidade e a partir de como você se formou a partir do outro, né? Então, esse não álibi para existir é agir de uma maneira responsável, né? Eu não tenho desculpas, eu não tenho justificativas para não viver do modo como eu sou, como eu vivo, como eu vivencio as coisas. Então, agir eticamente é agir responsavelmente
e agir responsivamente, ou seja, é agir em relação ao outro. E isso tem relação com a escuta amorosa na medida em que, se eu ajo responsivamente, eu tenho uma atenção verdadeiramente interessada ao outro. Logo, eu ajo em relação ao outro de maneira amorosa. E esse espaço, essa ideia de escuta amorosa, se construiu bastante no nosso projeto. E, como eu disse, de maneira espontânea. A gente teve, aos poucos, essa construção de um ambiente de confiança e de acolhimento. Então, a gente tem ali essa ideia de agir responsavelmente, uma vez que tem alguém compartilhando alguma coisa que é importante para ela, né? E sim, é claro que eu posso responder, é claro que eu posso divergir daquilo, mas sempre de maneira amorosa, de maneira responsável, né? De maneira que não seja um julgamento, né? Mas claro que há divergências, porque todo lugar em que há linguagem, né, em que há sujeitos, há também divergências, há também discordâncias. Mas a gente tenta primar por essa ideia de escuta amorosa e interessada. Tranquilo? Estou seguindo, considerando que está tudo bem, tudo tranquilo. E aí, como eu falei, se a gente está lidando, né, com jovens, se nosso público-alvo são jovens, né, os nossos sujeitos ali, protagonistas, são jovens, é preciso refletir também sobre essa ideia de cultura juvenil. Vou dando uma olhadinha aqui, ver se tem alguma coisa no chat. Mas se tiver, Marcelo me avisa. Bom, Peninha. E aí a gente precisa refletir sobre juventude. Em alguns momentos vocês vão me ver falando sobre, na verdade, o termo juventudes, no plural, que também é uma visão que o Darel traz, que a gente não pode tratar a juventude como um grupo homogêneo, né? São pessoas diferentes, são jovens diferentes, com convivências diferentes, de classes diferentes, de gêneros diferentes, que são atravessados por questões sociais diferentes, né? Seja de raça, de religião, de gênero, como eu falei, de sexualidade. Então, não tem como considerar a juventude como um grupo homogêneo, né? Ele é um grupo heterogêneo. E por isso a gente fala juventudes, no plural, muitas vezes. Sou até estranho, né? Alguns momentos, mas é o mais recomendado, digamos assim. E aí é importante a gente pensar que, na verdade, o olhar para essa etapa é muito recente, né? O jovem ele passa a ser visto somente a partir do final do século XIX. Antes é como se a juventude e a adolescência, né, essa transição, fosse realmente só um momento de transição, né? Aquela ideia que eu falei, é um jovem que ele ainda vai ser alguma coisa, né? Então ele não era visto, essa etapa não era socialmente demarcada, né? É como se ele passasse, nem mesmo a infância muitas vezes também, né? É como se ele passasse de criança ou de bebê já para a vida adulta e aquela é uma fase só de transição mesmo. Também para muitos jovens é como se já pulasse da criança para a vida adulta, porque entraram no mercado de trabalho muito cedo, né? Então é como se não vivesse aquela fase. Então, muitas vezes a juventude ela não é vista, ou melhor, por muito tempo ela não foi vista como uma etapa única, né? Como uma etapa importante, como uma etapa de formação, como uma etapa demarcada. Somente a partir do final do século XIX e principalmente a partir do início do século XX é que a gente tem esse olhar mais atento, mais focado nessa etapa da vida. Né? Só que nem sempre esse olhar também, né, a partir do momento em que os jovens começam a serem vistos, nem sempre é um olhar adequado, digamos assim. Né? Muitas vezes é um olhar de estereótipo. Então, essa ideia da condição de transitoriedade, né? Isso aí vai passar, isso aí é só uma fase de transição. Então, não há um olhar de fato para essa singularidade, é só um momento de transição, o jovem que vai vir a ser algo. Ou, é um momento de liberdade restrita, né? É um momento que se pode fazer tudo, é um momento que, isso aí é normal, isso aí é dos jovens. Ou, pior, é sempre um período de crise, né? Esse momento é terrível, é a aborrecência, é o grande estereótipo. Claro que isso vai acontecer muitas vezes, né? A gente sabe que é um momento de formação complicado,
né? Não só em relação, não só por questões sociais, mas também por questões biológicas. A gente tem uma grande confusão hormonal, né, nesse período, principalmente no início da puberdade. Então, muitas vezes vai ser de fato uma etapa difícil, mas não quer dizer que precisa ser um período de crise, de fato. Ah, é o rebelde sem causa. Ah, então, o adolescente é de fato muito difícil. E ele não pode ser reduzido a isso, né? Não pode ser estereotipado dessa maneira. E, novamente, o Dairel, o sociólogo que eu falei antes, ele vai trazer a visão, a concepção de que é preciso olhar o jovem enquanto sujeito social, né? Primeiro enquanto sujeito, né, que muitas vezes ele não foi visto dessa maneira, mas principalmente enquanto sujeito social, enquanto sujeito que ele tem direitos, né, em que ele é cidadão, em que ele tem deveres também, claro, né, e ele precisa ser cobrado em relação a isso. Então ele precisa ser visto como um sujeito que está na sociedade e que constrói essa sociedade também. Né? Ele não está ali só, daqui a pouco ele vira adulto e isso passa, daqui a pouco ele vira adulto e ele começa a contribuir. Não. Ele já está na sociedade e ele ajuda a construí-la. Então, ele precisa ser visto dessa maneira. E se a gente pensar no Brasil, né, na nossa realidade, nesses espaços e práticas que em que o jovem está inserido, e também nas problemáticas que rodeiam essa etapa social, a gente tem uma singularidade muito única também, principalmente porque a gente tem uma grande desigualdade social. E isso vai atravessar a vida de todos os jovens. Né? De diferentes, como eles fazem parte de diferentes classes, eles têm diferentes trajetórias sociais. Né? Então, a gente vai ter o jovem que vai ter acesso a muita coisa desde cedo, e a gente vai ter o jovem que não vai ter acesso, ou que vai ter um acesso diferente. E isso, claro, que vai modificar a maneira como ele se coloca no mundo, ao que ele vai construir nesse futuro, ao que ele vai construir nessa própria juventude, ao que ele vai ter acesso ou não. Isso ajuda cada vez mais a colocar na nossa cabeça a ideia de que chamar de juventudes faz muito sentido, justamente porque a gente tem diferentes trajetórias. Então, a gente não tem um grupo homogêneo, né? A gente vai ter diferentes tipos de jovens atravessados por N questões. E aí a gente tem um espaço muito importante que é a escola. Né? E essa relação dos jovens com a escola, ela também pode ser muito dúbia, né? Para muitos jovens, a escola é um lugar de distanciamento, em que ele não quer estar ali, não quer, não é interessante, nada daquilo conversa com ele, ele não se sente pertencente àquilo, né? Tá ali por obrigação, tá ali porque às vezes enxerga, pode ser que às vezes vai só porque é um momento de socializar, ou porque é um momento do lanche, ou porque, enfim, mas não está ali porque quer. Por outro lado, a gente tem os jovens que veem na escola uma grande saída. Né? Ali é o lugar que meio que salva essa parcela. Né? Que quer estar longe de casa, que a casa não é o lugar que ele se sente pertencente, que a escola é um grande local de salvação mesmo, ou que ele se encontra, né? Que ele se vê ali na relação com os outros jovens, com os professores, enfim. E que ele se sente, para muitos jovens também. Se a gente for ler esses artigos que o Dairel, né, esse sociólogo que eu comentei, publica, ele fala muito sobre isso, que muitos jovens vêm na escola a ideia de mudança de vida, né? É só por meio dali, que é o que a gente tenta muitas vezes convencer os nossos alunos, né? Que só por meio da educação, que só por meio daquele espaço é que eles vão conseguir uma vida melhor, uma ascensão, né? Ou mesmo apenas o acesso ao conhecimento, que eu digo apenas, mas que é muito, né? Que já é muito. Então, ali para muitos jovens é realmente a ideia, a escola é vista como é a partir daqui que eu posso ter uma vida diferente, né? É a partir daqui que eu posso ter um futuro diferente. E na escola, a gente tem esse ponto da socialização, que é muito importante, né? Como a gente já conversou sobre os jovens. Mas não só na escola, para os jovens, mas não só na escola, né? As atividades em grupo são tão importantes para os jovens que eles vão procurar, mesmo que eles não encontrem na escola isso, muitas vezes eles vão procurar isso em diferentes locais, né? Os grupos de dança, de hip hop, a religião, né? A igreja, as igrejas, né? A gente tem os grupos de jovens das igrejas.
Hoje em dia a gente tem também os grupos digitais, né, digamos assim, virtuais, os fandoms, as próprias redes sociais que se tornam uma atividade em grupo ali, no momento de troca, de socialização. Então, essa ideia de grupo é muito importante para essa etapa social, né? E isso vai acontecer de diferentes maneiras. A escola é um grande influenciador nisso, né? Você já começa a estudar e já começa a ter essa ideia de grupo. E aí, por isso também que um encontro desse tipo, um projeto desse tipo, né, uma comunidade de leitura, pode ser muito atrativa para os jovens, justamente porque por essa necessidade do compartilhamento, da socialização, né, das atividades em grupo. Outro ponto importantíssimo para a gente, né, é essa relação entre os jovens, a leitura e as comunidades. Então, a gente tem aqui, o que a gente percebe até o momento, né, no projeto, é justamente um encontro promissor entre os jovens e a leitura. Né? As comunidades, elas trazem esse encontro promissor para a gente. Eu separei essa parte aqui em três tópicos que eu vou desenvolver mais à frente, que são a história da leitura, o retrato de jovens leitores e as comunidades de leitura, que eu acho que é o que mais nos interessa aqui hoje. Mas se a gente vai refletir sobre leitura, a gente tem que pensar um pouquinho sobre ela, sobre como ela surgiu, sobre o seu processo, né? Então, hoje em dia, a gente tem um valor social, né, para a leitura. A gente dá um valor maior para a leitura e para a escrita. Mas, por muito tempo, elas foram apenas um complemento do discurso oral, né? A gente tinha esse domínio da oralidade nas civilizações mais antigas, e isso foi mudando aos poucos, né? Especialmente com a criação do papiro, é que a gente vai ter esse processo evolutivo da leitura. Mas antes, a gente vai ter, por exemplo, as tabuletas de argila na Mesopotâmia, né? Que se vão começando a escrever. A gente vai ter a necessidade da palavra escrita, principalmente relacionada ao mundo do trabalho. Então, a gente vai ter essa leitura escrita e seu processo evolutivo ao longo das civilizações. Em Grécia e Roma, por exemplo, a gente tem as leituras públicas, né? Que eu acho que se aproximam um pouco, né? Guardadas as devidas proporções, às nossas comunidades de leitura hoje. O que é que diferencia? É porque a gente tinha o domínio da oralidade, né? Aí, não que nas comunidades de leitura a gente não tenha, mas nas leituras públicas tinha um orador apenas, né? Que falava, que declamava ali, e não havia tanta interação como a gente tem nas comunidades de hoje, né? Era mais essa ideia da declamação. E aos poucos a gente vai tendo também, à medida que a leitura e a escrita vão ganhando determinado prestígio, né? A gente vai tendo a ascensão da leitura silenciosa. E é como se ela passasse, em contraponto à oralidade, é como se ela fosse agora a mais adequada, né? Porque agora você está ali. É aquela imagem que se cria do intelectual, né? Você está lendo silenciosamente, refletindo. Isso nem sempre é o mais proveitoso, digamos assim, né? Às vezes, sim, a leitura silenciosa ela é importante, mas não quer dizer que ela é a mais adequada, que ela é a melhor. Mas por muito tempo, se a gente for inclusive analisar pinturas, imagens, o Chartier faz uma reflexão bem interessante sobre isso. Ele inclusive mostra quadros, pinturas, em que a gente vai, é como se realmente fosse um grande prestígio você estar ali segurando um livro sozinho, lendo silenciosamente. Isso passa a ideia da intelectualidade, né? Como se ler em grupo, como se ler discutindo fosse menos proveitoso, digamos assim, que nem sempre se efetiva na realidade, né? E aí, o que nos interessa também, um retrato dos jovens leitores na contemporaneidade. A gente vai ter um discurso bem corrente que jovens não leem e não gostam de ler. Isso não é de hoje, né? Em diferentes gerações, a gente vai ter a geração seguinte falando: ah, mas no meu tempo a gente lia. Hoje os jovens não leem, hoje os jovens não gostam de ler. E aí a gente precisa, na verdade, analisar com cuidado, refletir se essa fala é verídica. No nosso contemporâneo, os jovens não leem, os jovens não gostam de ler, eles não leem mais, ou eles não leem o que dizem que se deve ler. E se eles não leem? É porque eles não querem? É porque eles não têm acesso? E, enfim, eu estou jogando as perguntas e eu não tenho todas as respostas, tá? A gente vive em um país gigantesco, continental, e é difícil responder essas perguntas de maneira generalizada, justamente porque, como eu apontei antes, a gente tem diferentes juventudes e diferentes trajetórias sociais desses jovens.
Mas essa afirmação de que os jovens não gostam de ler, tão taxativa, ela nem sempre se comprova na realidade. Claro que se a gente for olhar os nossos dados educacionais, a gente tem muito que melhorar em termos de leitura, né? Mas se a gente for analisar esses dados com cuidado, talvez a gente esteja tendo um olhar um pouco pessimista para ele. E às vezes uma visão conservadora também. Porque muitas vezes a gente considera que só é adequado a leitura de livros e de determinados livros, né? Ah, é preciso ler os clássicos. É preciso ler leituras que a academia considera como relevantes, né? Que a universidade considera como relevantes. E é isso que vai nos construir enquanto leitores. Ah, não, é preciso pensar essa ideia que a gente trouxe, né? Ah, não, a leitura adequada é a silenciosa, né? Ah, não, só a leitura que instrui, que ensina algo é que é adequada, né? A literatura de fruição não tem valor. Então, tem um viés conservador e pessimista nessas falas, né? E muitas vezes classista também. E que, na verdade, o que a gente precisa pensar e dar importância é justamente na democratização da leitura e pensar que há diferentes estilos de leitura, que há diferentes tipos de leitura, que há diferentes maneiras de ler. Aí quer dizer que os clássicos não importam? É claro que importam. Mas será que eles vão ser a porta inicial para os jovens? Né? Será que uma leitura obrigatória vai ser a melhor maneira de construir esse hábito? A Michelle Petit, que também nos embasa, né, teoricamente, e que fala muito sobre leitura de juventude, os jovens e a leitura, ela tem um livro chamado Os Jovens e a Leitura, ela fala que a verdadeira democratização da leitura é poder ter acesso, se desejarmos, à totalidade da experiência da leitura, em seus diferentes registros. E se a gente for observar o que os nossos jovens leem, se é que eles leem, né, eles não vão estar, de maneira geral, lendo livros clássicos apenas, né? Eles vão estar lendo fanfics, eles vão estar lendo mangás, eles vão estar lendo HQs, né? De super-herói, de outras coisas. Eles vão estar lendo posts em redes sociais, né? E é claro que a gente não pode considerar que isso é suficiente. Inclusive, enquanto professores, o nosso papel é ampliar o cenário, né? Mas a gente também não pode dizer que esses jovens não leem ou que eles não gostam de ler, simplesmente porque eles não estão lendo o que o cânone diz que eles precisam ler. Né? Eles estão indo à revelia, né? Eles estão indo pela tangente, digamos assim. Mas muitos jovens leem sim. E aí a gente tem, para embasar essa afirmação, né, para dizer que sim, os jovens leem, e eles não leem apenas por obrigação, eles leem, muitos jovens leem porque gostam de ler. A gente tem a pesquisa Retrato da Leitura no Brasil, que é bem conhecida, né? Acho que ela já está na 7ª edição por aí. E que tem como objetivo, está lá, esse texto está lá no site deles, está esse objetivo, avaliar impactos e orientações e políticas públicas em relação ao livro e à leitura, visando melhorar os indicadores de leitura e o acesso ao livro. Essa pesquisa, ela tem sua importância, né? A gente vai perceber, vai analisar alguns dados aqui, mas ela tem também suas limitações. A gente pode fazer nossas críticas também, né? Discutir. Cada edição dessa pesquisa procura refletir as mudanças sociais, culturais e tecnológicas que impactam os hábitos de leitura da população brasileira. Inclusive, agora eles já falam, né, há algum tempo, nas edições, eles já perguntam sobre a leitura dos livros digitais, né, se você prefere, se lê mais livros físicos do que digitais ou vice-versa. E algumas perguntas foram evoluindo justamente por causa disso, para tentar acompanhar essas transformações. Então, tenta buscar uma visão abrangente e atualizada dos comportamentos de leitura no país. E a pesquisa acontece desde 2001 e a última edição, a última pesquisa foi realizada em 2024 agora. Provavelmente vai ter em 2026 ou 2027. Não, acho que é de 3 em 3 anos, né? Que acontece. E, de modo geral, o que a gente já pode resumir aqui é que em todas as edições, os jovens aparecem como o maior público leitor de livros. A faixa etária vai mudar um pouquinho, mas todas elas compreendem a juventude, algumas pegando um pouquinho da infância. Então, em 2001, na primeira edição, os jovens aparecem como o maior público leitor de livros. Em 2007, aparecem como o maior público leitor de livros, mas ali quase empatados
com a faixa etária de 30 a 39 anos. Em 2011, os jovens continuam a predominar como leitores, e aí eles pegam uma faixa etária maior, que fica de 5 a 17 anos, engloba também crianças, né? E nas últimas 3 edições, 2015, 2019 e 2024, a faixa etária que mais lê é de 11 a 13 anos. Né? E aí a gente tem muitos fatores que podem estar aí contribuindo para esses dados. Primeiro, é esses leitores estarem na vida escolar, né? Na fase escolar, em que vão acabar lendo mais porque estão na escola. Isso também, de fato, é um influenciador. Mas a gente tem outras perguntas que falam sobre a ideia de gosto e interesse pessoal. Então, a gente vai perceber que muitos leitores, muitos jovens, estão ali afirmando que não estão lendo só por obrigação, estão lendo porque gostam de ler. Aqui a gente está focando na coisa da juventude, né? Do leitor jovem. Mas tem outros dados aí que acabam atravessando essa outros dados que acabam atravessando esses dados da juventude, que é, por exemplo, de classe. Né? Claro que os jovens de classe de maior prestígio, né, eles vão acabar tendo mais acesso à leitura, além da escola, né, a influência familiar, enfim. A gente também tem uma questão de gênero, que é pontuada em muitas edições, que é a ideia de que mulheres leem mais, mas isso também está relacionado à classe social, muitas vezes. Então, tem dados bastante interessantes da gente observar nessa pesquisa, em cada edição da pesquisa da Retrato de Leitura no Brasil. Isso dá tanto pano para manga, gente, dá tanta coisa para discutir, e é bastante interessante. Mas para a gente, o que nos interessa agora é tentar desmistificar essa ideia de que o jovem não lê. A gente tem um exemplo aí que são essas pesquisas. São 6 edições, e em todas elas, os jovens aparecem como o maior público leitor. Aí a gente pode fazer algumas críticas, né, a não sei nem se são críticas, mas observar algumas limitações dessa pesquisa, né? Bom, a gente já falou, a pesquisa é importantíssima. Ela, de fato, contribui e faz a gente perceber, né? Faz, de fato, como diz o nome, a gente tem um retrato da população leitora. Só que tem uma questão que pode mexer nesses dados aí, que é a definição do leitor. Se mantém desde 2017. Para a pesquisa, leitor é aquele que leu, total ou parcialmente, pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Então, a gente tem tanto a questão temporal aí, que pode ser difícil, quanto a ideia de livro. Né? É leitor só quem leu um livro inteiro nos últimos 3 meses. Se eu não li nos últimos 3 meses um livro, então eu não sou leitor. Se eu não li, nos últimos 3 meses eu não li nenhum livro. Mas nos meses anteriores a isso eu li vários. Ou, nos últimos 3 meses eu não li nenhum livro, mas li diversas histórias em quadrinhos, li diversas fanfics, li diversas outras coisas que não foram livros. Aí eu não sou leitor? Então, esse é um ponto que a gente pode questionar como a limitação da pesquisa, né? E essa ideia de se concentrar principalmente na leitura de livros acaba desconsiderando uma gama de gêneros discursivos existentes que a gente tem acesso, né, hoje em dia, que fazem parte da vida da população, especialmente os jovens, como esses mais relacionados a essa vivência juvenil que eu citei, como as fanfics, por exemplo, né? Que nesse meio digital são bem famosas, ou a ideia dos mangás, das histórias em quadrinhos. Então, se eu considero apenas a leitura de livros, eu tô deixando de lado, eu estou escanteando outros grandes gêneros interessantes e presentes na vida do jovem. Mas, de modo geral, a gente ainda está considerando que jovens são os maiores leitores de livros do país. Se a gente for observar as edições da pesquisa, né? Retrato da leitura no Brasil. Então, mesmo com essas limitações, os jovens ainda são os maiores leitores de livros do país. E aí, outros pontos podem aparecer, né? Aquela ideia que eu falei, né? Eles estão na vida escolar. Não, eles têm mais tempo para ler, né? Os adultos estão cheios de coisa, trabalhando, capitalismo, mas a gente tem que observar os dados justamente para tentar desmistificar a ideia de que os jovens não leem e que não gostam de ler. Né? Como eu falei, tem uma categoria específica que mostra que os jovens leem, por a maior parte, por gosto e interesse pessoal. Claro que também vai ter os que leem só por obrigação, porque a escola exige, ou porque tem que estudar para Enem, enfim.
mas a maior parte ainda lê por gosto e interesse pessoal. E aí chegamos na ideia de comunidade de leitura. Já está perto, viu, gente? Depois daqui a gente só tem mais umas reflexões e aí a gente pode conversar melhor, refletir juntos. Secondini, que trabalha muito com essa ideia da leitura dos jovens, né, e com os jovens, ele fala que essas práticas de leitura juvenis, que os jovens revelam cotidianamente uma necessidade de ler não apenas para si mesmo, mas com outros jovens, compartilhando a leitura realizada, buscando identificações, coletivizando a fruição, que mostra como as comunidades de leitura podem ser importantes nessa etapa da vida, né? E podem ser um grande clique, assim, um despertar mesmo para essa prática ser cada vez maior, para se criar um hábito de leitura escrita mesmo, né? Por meio dessa comunidade de leitura, por meio da troca, por meio do compartilhamento. E aí, o que é que define uma comunidade de leitura? Não sei se define, né? Porque isso pode ser mutável também, né? Cada comunidade de leitura pode ter a sua própria característica. Mas, de modo geral, a gente tem algumas características que acabam sendo bem presentes numa comunidade de leitura. A primeira delas é que a palavra circula livremente, ela não é de uma só pessoa. Né? Apesar de a gente ter a figura do mediador, ele não vai controlar, pelo menos não é o papel dele controlar a palavra, ele não deve fazer isso. Né? A palavra tem que circular livremente e ela tem que ser de todos. Todos têm que se sentir à vontade para falar ali e, normalmente, não ter uma restrição do que pode ser falado ou não. Né? Claro, como eu disse, é claro que a gente vai intervir se tiver uma barbaridade, né, e tudo mais, mas de modo geral não é o que acontece. A palavra circula livremente, de maneira que os jovens podem refletir e apresentar seus posicionamentos de maneira tranquila. Também a ideia da escolha livre e espontânea do que vai ser lido, né? E a contrasta com a ideia de obrigatoriedade que muitas vezes a escola apresenta, né? Então, por ser um projeto extracurricular, a gente tem essa liberdade de escolher. Inclusive, a gente fez também no projeto por um tempo e vai voltar a fazer agora o Clube do Livro. Então, a gente tinha os encontros normais, né, em que eles enviam os seus textos autorais, mas uma vez no mês a gente tem o Clube do Livro. Um livro era escolhido por eles, a gente dava algumas opções, outros eles sugeriam, e aí a gente fazia uma votação. E aí, um encontro do mês seria para discutir esse livro. Normalmente um livrinho curto, né, para ter tempo de ler e tudo, discutir. Como ele já tem muita coisa, né, a carga horária é grande, tem que ser um livro mais tranquilo. Mas a gente leu, funcionou durante um ano o Clube do Livro. E a gente vai retomar agora. E tem essa escolha livre e espontânea, né? São eles que sugerem, são eles que votam. E mesmo que haja essa ideia de votação, tudo é dialogado para chegar a um consenso. Então, isso também é uma característica de uma comunidade de leitura, a escolha livre e espontânea do que vai ser lido. Uma outra característica é justamente um espaço em que as pessoas sentem a confiança de expressar suas singularidades. Então, é um espaço, como eu já apontei algumas vezes, e vou voltar a falar sobre isso, um espaço em que se cria confiança, em que se tem acolhimento, para que daí as pessoas sintam a vontade de compartilhar seus posicionamentos e suas subjetividades. E é um espaço de socialização, né? Eu acho que mais, não sei se mais, mas da mesma forma que é um espaço de formação leitora e escritora, é também um espaço de formação social, identitária nesse sentido, né, da interação, que a gente viu lá no começo com a fala de Geraldine. Além disso, toda comunidade de leitura ela tem uma dinâmica de funcionamento própria. Né? A nossa comunidade, como eu falei, tem essa coisa de ter 3 a 5 textos curtos para ler no encontro. Né? Outros têm essa dinâmica de ser clube do livro mesmo. Ah, tem esse livro e a gente vai discutir só sobre ele. Ponto. Então, cada um, e isso também é acordado, né, pelo grupo. Isso também vai sendo construído de maneira dialogada. E essa dinâmica ela vai sendo construída aos poucos também. E aí passa a ter um funcionamento próprio dessa comunidade de leitura. Uma outra característica, e essa é essencial, é a ideia que se vai construindo ao longo do tempo um senso de pertencimento a essa comunidade, né? E isso para os jovens é essencial, você sentir que pertence a algum lugar, você sentir que faz parte de algum lugar, né?
e que isso lhe constitui enquanto gente, né? É a mesma coisa para grupo, para jovens que participam de igrejas. Não sei se vocês já notaram, mas isso é uma característica que os define muitas vezes, né? E isso diz respeito não só como ele se coloca na comunidade de leitura, mas como ele se coloca no mundo, né? Então, essa ideia do pertencimento também é muito, muito próprio das comunidades de leitura, e isso vai sendo construído aos poucos. E, por último, a presença do mediador ou mediadora naquela comunidade, que é muito importante, porque é uma presença que precisa ser primar pelo equilíbrio. Então, a gente não pode, e aí, conversando com essa primeira característica, né? A gente não pode tomar a palavra enquanto mediador. A gente tem que tentar justamente fazer com que essa palavra circule livremente. Ao mesmo tempo, a gente precisa tentar estimular com que falem, né? Então, a gente não pode monopolizar a palavra, né? A gente tem que tentar fazer com que essa palavra seja compartilhada, né? Outra coisa, a gente também não pode ser autoritário, mas também não pode deixar que tudo seja permitido, né? Aquilo que eu falei, tem assuntos, não tem tabus, mas claro que se a coisa está passando, né, além do limite, se está ferindo direitos humanos, uma coisa a gente vai ter que intervir. Então é um equilíbrio entre não ser autoritário, mas ter autoridade também, né? A ideia de querer que o outro fale, mas também não obrigá-lo, não pressioná-lo para falar, né? Então, é realmente uma figura importante nesse sentido de que precisa manter o equilíbrio de funcionamento da comunidade. E isso precisa ser muito bem pensado, né? De como se vai agir. O Rio do Cosson, que ele fala principalmente sobre círculos de leitura, né? Ele vai dizer que uma comunidade de leitores é definida pelos leitores enquanto indivíduos que, reunidos em conjunto, interagem entre si e se identificam em seus interesses e objetivos em torno da leitura, assim como por um repertório que permite a esses indivíduos compartilharem objetos, tradições culturais, regras e modos de ler. E como eu falei, essa dinâmica de funcionamento, né, de modos de ler, de regras, isso vai se criando essa dinâmica de funcionamento próprio de cada comunidade. Então, cada comunidade de leitura ela vai ser diferente por isso, né? Porque quem constrói ela são sujeitos diferentes, quanto porque ela tem sua dinâmica de funcionamento próprio. E aí o Rio do Cosson também ele vai trazer que as comunidades de leitura têm muitos benefícios, né? Alguns que eu já comentei e outros que ele vai mostrar que são o estreitamento dos laços sociais, que eu acho que está um pouco relacionado à ideia do senso de pertencimento também, né? E desse ambiente de acolhimento. Você vai construindo ali relações que vão se tornando importantes em outros anos. A ampliação do repertório, seja ele cultural, seja ele de gênero, seja ele de regras linguísticas, esse repertório ele vai sendo ampliado. Fortalecimento de identidades, né, da subjetividade, da singularidade e da solidariedade entre as pessoas. E a aprendizagem colaborativa, além de outras características que a gente já pontuou ao longo do minicurso, né? Então, esse pensamento do Cosson, ele vai muito ao encontro do que a gente está fazendo nesse projeto, sabe? Muitas características que ele enxerga como benefícios, a gente vê também lá nos nossos encontros de leitura. E aí, a grande questão é, por que considerar, pensando, né, em tudo que a gente já discutiu até agora, em tudo que eu falei até agora, por que considerar esse projeto bem-sucedido e merecedor de replicação? Né? Por que esse projeto pode ser replicado, deve ser replicado e pode ser bem-sucedido em outras instâncias? E aí quem vai responder não sou eu. Quem vai responder são os participantes do nosso projeto, né? Os nossos jovens. Eu apliquei um questionário com eles, tanto com participantes como ex-participantes, né, que não estão mais na escola. E aí muitas, muitas respostas foram bem interessantes para falar sobre como o projeto contribuiu para a vida deles, né? E como o projeto criou esse espaço de escuta amorosa e de construção da autoria, né? Nesse viés da escuta amorosa, a gente tem algumas respostas interessantes que vão mostrando que, de fato, se criou esse ambiente de
de atenção, de confiança, né? E de liberdade. Todos se sentem livres para expressar os sentimentos que o texto desperta, né? A ideia de todos têm confiança para falar e não tem muita restrição, não tem tabu. Sabia que havia criado um espaço de segurança para as minhas produções. Então tem gente, eu vi o comentário aqui, Pauliana, muito obrigada. Teve gente que começou, já escrevia, né? A maior parte dos participantes aí não escreviam e tiveram essa vontade, esse interesse despertado pelos encontros. Mas alguns já escreviam e começaram a perceber, mas nunca tinham compartilhado. E aí começaram a perceber no projeto, nos encontros, um espaço de segurança para compartilhar, né? E aí passaram a apresentar textos autorais. Todos me receberam muito bem e sempre querendo saber de todas as histórias por trás dos textos. Então, a interação que realmente acontece espontaneamente. Né? E eu apontei, esse último ponto aqui, eu apontei a ideia de que muitos viam aquilo como um espaço terapêutico. Muitas vezes os indivíduos participavam para poderem desabafar sobre o seu cotidiano, e eu me incluo nesse processo. Então, essas respostas relacionadas à escuta amorosa, elas nos trazem algumas reflexões. Né? A gente percebe, por exemplo, a ideia que eu já pontuei aqui, da formação de um ambiente de confiança e acolhimento. Né? A ausência de julgamentos. Então, a gente tem esse ambiente de confiança e acolhimento, ele vai se formando também por isso, né? Porque ele vai sentindo que ele pode falar. E que, mesmo que haja discordâncias, não vão ter julgamentos. Né? Você não vai ser tolhido, você não vai ser criticado de maneira agressiva. Então, esse ambiente ele vai se fortalecendo. As interações abertas e livres, que vão também trazendo essa ideia da segurança para se expressar, né? Se todo mundo pode falar sobre tudo, se todo mundo está sendo acolhido, se todo mundo sente, eu também posso. Então, eu vou criando essa confiança, essa segurança para a expressão dos meus posicionamentos. A gente tem, quando o participante fala, né? Ali a gente também podia desabafar. Alguns apontam claramente a ideia de que era a minha terapia semanal. Então, a gente tem também o desenvolvimento de questões emocionais e de autoconhecimento, que está relacionado bem a essa ideia de construção e afirmação de identidades. Né? A partir da troca, a partir do que eu falo, do que eu escuto, né? E a ideia bakhtiniana de a partir do outro que eu me formo, a partir do outro que eu sou. Então, a gente também está tendo aí essa construção e afirmação de identidades. Em relação à construção da autoria juvenil, né, a gente vai ter também algumas falas que vão mostrar como o projeto, como os encontros contribuíram para isso. Foi uma experiência de redescobrir o uso da linguagem, brincando com os sentidos. Né? Então, de perceber, de começar a perceber as possibilidades que a língua oferece. Né? De começar a perceber a criação de um estilo individual. A coisa do refinamento também. Eu sempre tinha vontade de apresentar um texto melhor a cada encontro. Então, aquele interesse que foi sendo despertado, né, ele continua e parece que ele só aumenta. Ajudou a desenvolver minha escrita e senso crítico. Agora, tenho mais capacidade para escrever o que eu realmente quero transmitir de forma mais intencional. Então, você percebe nessas respostas, a gente consegue perceber que, de fato, a gente está tendo uma formação de escritores. Né? De escritores que conseguem perceber como a escrita melhorou, seja ela de repertório, seja ela de norma, seja de que maneira for, mas a gente tem um aprimoramento da escrita, a gente tem essa coisa da aproximação com a escrita literária mesmo, né? A coisa de brincar com o uso da linguagem. E isso nos fez perceber e chegar nesses pontos, né? A gente percebe o envolvimento com a experimentação, bem típica da escrita literária, né? Com as possibilidades de uso da língua, quando ele diz dá para brincar, né, com os sentidos, dá para fazer jogos de língua. Isso é muito amadurecimento, né? Você perceber o que a língua oferece e saber usar. Não é fácil. Né? E conseguir chegar nesse ponto é realmente uma ideia de reflexão sobre isso. Refinamento e aprimoramento da escrita, como eu falei, isso diz respeito não só às normas gramaticais, embora alguns apontem isso, né, que à medida que iam observando outros textos
iam melhorando em relação à gramática, à ortografia, mas principalmente em relação a determinados usos de gêneros, né? Agora eu sei que eu tenho que usar esse gênero discursivo aqui. Ou a ideia do refinamento e aprimoramento em relação à possibilidade dos jogos de linguagem, né? De brincar com a língua. Enfim, há de fato um refinamento e um aprimoramento a partir das próprias percepções deles. A intensificação do interesse e do prazer na escrita, né, como eu já pontuei também, de ir percebendo e de ir criando um hábito em relação a isso, de perceber, realmente isso pode ser interessante, isso é legal de fazer, isso pode ser a criação de um estilo. A ampliação do repertório também. Bom, a escola ela já precisa ser esse espaço, né? De que é aqui que eu vou ter contato com diferentes repertórios, com diferentes pessoas, com diversidade e tudo mais. E isso vai ampliando o repertório de que maneira for. Seja um repertório em relação a gênero, seja um repertório cultural, seja um repertório, enfim. A gente percebe pelas respostas deles que há uma ampliação de repertório de modo geral. E o desenvolvimento e amadurecimento do estilo individual. Ou seja, a gente tem de fato aí uma contribuição com a construção da autoria juvenil, né? Com esse estilo juvenil individual, né? Cada um descobrindo do que é que gosta, de como manifeste sua própria individualidade nos textos, isso vai aparecendo mesmo. Então, com base nas respostas deles, a gente consegue perceber que os encontros de leitura, de fato, estimulam esse florescimento das vozes singulares dos jovens, né? A partir do encontro com o outro e das reflexões que acontecem, que surgem ali a partir do diálogo. Então, essas práticas de leitura e de escrita vividas em comunidade, né, as comunidades de leitores, de leitura, elas podem ser um exercício de reconhecimento de si, do outro e das possibilidades oferecidas pela linguagem. E a gente consegue perceber dessa forma que as comunidades de leitura, elas auxiliam o desenvolvimento da autoria, que é individual, a partir do meu estilo individual, da construção do estilo individual, mas que é coletiva, essencialmente, né? Para a gente concordar com o Bakhtin, quando ele diz que eu tomo consciência de mim e me torno eu mesmo unicamente me revelando para o outro, através do outro e com o auxílio do outro. Os atos mais importantes que constituem a autoconsciência são determinados pela relação com o outro, consciência. Então, eu só sou por meio do outro, eu só sou para o outro, eu só sou através do outro. E essas comunidades de leitura, elas nos mostram isso, né? Para os jovens, pode ser um exercício muito interessante de formação das suas singularidades, que são singulares, como o nome já diz, mas que são construídas coletivamente, né? Que são construídas a partir do outro. Então, de modo geral, a gente vai ter essa ideia da contribuição da comunidade de leitura para o jovem, né? Na formação leitora, escritora e identitária. E aí, para a gente finalizar e tentar discutir, a gente. Opa, alguém quer falar? Eu tenho um microfone ligado. A gente tem a definição aqui de um dos participantes, que eu achei muito interessante, e que ele vai dizer como eram os encontros de leitura para ele, a definição dos encontros de leitura para ele. Um pequeno círculo, mentes imersas num mundo paralelo, questionamento sobre a vida, compreensão do que é viver, identificação da nossa realidade em poucas linhas de um texto. Então, para além da formação leitora-escritora, que a gente já viu, tem essa ideia da importância da comunidade de leitura para a própria vida desses jovens, né? Como esse espaço de troca, de reflexão, de compartilhamento, que ajuda na construção da sua subjetividade e da sua singularidade. Ok? Ficamos por aqui. Agradeço bastante a presença de vocês, as trocas que podem